Olá! 8 em cada 10 trabalhadores ao redor do mundo já testemunharam alguma forma de discriminação no ambiente de trabalho. Os dados são de uma pesquisa realizada pela CNN em 2022. Para o estudo foram ouvidos mais de 4.000 profissionais de RH em 7 países: França, Alemanha, Itália, Grã-Bretanha, Espanha, Portugal e Brasil. Por aqui, 75% das empresas apontam o racismo como o principal fator de discriminação, seguido por opiniões políticas, com 42%, questões de gênero, 38%, e aparência física, 37%. Neste podcast, nós vamos discutir algumas práticas que podem melhorar o nosso ambiente de trabalho. Porque um ambiente tóxico pode até prejudicar o desempenho das pessoas, não é não? Cada vez mais as empresas entendem que um ambiente inclusivo é inovador e produtivo. E pensando nisso, a Febraban lançou este guia aqui, que é o guia Palavras que Transformam, para melhorar a convivência no mercado de trabalho. Eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de redes sociais da Febraban, e convido você a entender um pouco mais o poder da boa comunicação, um movimento colaborativo de práticas que traz expressões discriminatórias que podem prejudicar nossos colegas de trabalho. E para conversar sobre essas boas práticas, nós temos aqui duas convidadas, duas especialistas, a Fernanda Aroni, que é gerente de certificações e soluções educacionais na Febraban. Fernanda, que bom ter você aqui conosco novamente, sempre em boas entrevistas. Que bom, Mona. Olá, é um prazer estar aqui com vocês e trazer mais uma contribuição para a gente poder discutir de um tema tão relevante nos dias atuais. Com certeza. E temos também como convidada a Nalva Moura, gerente de Relações Institucionais na Associação Pacto de Promoção de Equidade Racial. Seja bem-vinda, Nalva. Obrigada pela presença também. Obrigada, Mona. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Bom, as nossas convidadas vão nos trazer as melhores posturas, as melhores práticas para garantir um ambiente saudável com boas rotinas. Obrigada novamente pela presença, as duas. E eu vou repetir aqui algumas frases que você já deve ter ouvido aí na nossa sociedade. Você deu uma de João sem braço, ela é uma negra com alma branca, hoje eu fiz uma gordice, comi um brigadeiro, não tenha medo de fazer isso, seja homem. Bem, todas essas frases que eu acabei de dizer são expressões que revelam uma postura discriminatória. Muitas vezes, nós falamos sem perceber o quanto estamos sendo preconceituosos. E, Fernanda, vamos então dizer aqui como caracterizar um comportamento, uma postura discriminatória. Dá para a gente citar alguns exemplos que circulam aí nos ambientes de trabalho? Claro, Mona. Eu penso que vale, inclusive, fazer um link de como a gente começou esse trabalho. Quando a gente pensa na discriminação, a gente está pensando muito em por que eu separo, eu causo algum tipo de distinção para um grupo. Qual que é o olhar que eu tenho de, muitas vezes, tratar diferente aquele grupo ou aquela pessoa, seja com a minha fala, seja com os meus atos. Quando a gente pensa em especial aqui dentro do Febraban Educação, no Somamos, que é a nossa rede de inclusão em prol da diversidade, a gente começou um movimento lá em 2018, em que a gente começou a repensar quem eram as pessoas que a gente estava promovendo e trazendo para o mercado financeiro e quem estava aqui, desse lado, quem eram as pessoas que compunham essas equipes e quão diversos a gente era. E eu acho que essa primeira provocação fez a gente começar a olhar dentro da sala de aula e dentro dos grupos que palavras eram essas que, como você trouxe, que aparentemente, muitas vezes dentro de uma bolha de pessoas restritas, a gente não se dava conta e acabavam sendo palavras que traziam muito um olhar de agressão, de ofensa e de dor. Então, quando eu estou numa sala com um grupo diverso e falo sobre branqueamento de capitais, quando eu falo sobre uma lista negra, será que eu estou escolhendo os melhores termos? Será que a gente não precisava começar a refletir um pouco diferente? Foi daí que começou a nossa provocação. E lá em 2018 a gente começou a olhar mais para isso e olhar o que estava aparecendo dentro do coração do Instituto, que é dentro da própria sala de aula. E a gente começou a anotar alguma dessas palavras e junto com os grupos a gente começou a repensar e abrir um espaço em que a gente pudesse dizer, olha, isso não é uma palavra, uma forma, um exemplo que cabe para trazer para uma sala de aula, já que é um espaço de aprendizado. E daí começou a surgir lá atrás uma sementinha do que hoje virou o Palavras que Transformam,
Ou seja, o próprio guia surgiu a partir das aulas do Instituto de Educação da FEBRABAN, de termos que surgiam lá? Exatamente, não. Ele surgiu da experiência que a gente começou a viver em sala de aula e da escuta dos alunos que estavam lá e de como eles sentiam aquilo como algo ofensor. E, de fato, da percepção que a gente começou a ter de como é que a gente prepara melhor nosso corpo docente, como é que a gente troca termos e como é que a gente vai tomando consciência da nossa fala. Dá para a gente citar alguns termos aí que não são próprios de se falar? Assim, você falando, eu me lembrei daquela coisa assim, não pode judiar dele. Justamente eu sou judia, né? Então, porque judiar era associado... Enfim, exatamente isso. É um termo negativo, né? Exatamente. Eu acho que a partir do momento que você começa a prestar atenção, Mona, surgem vários. Desde essa gravidez pode atrapalhar a sua carreira. Então, de repente, eu tenho alguém que está entrando numa instituição ou está dentro dela e escuta que aquela gravidez pode ser alguma coisa prejudicial. Poxa, será que isso é alguma coisa que impacta e deveria impactar a carreira de uma mulher? Qual que é esse olhar que a gente tem? Porque daí a gente vai começar a ver preconceitos de diferentes lugares. A gente tinha alunos que eram estrangeiros. O que será que eu uso muitas vezes de termo que deprecia alguém que não é do Brasil e veio de outro lugar para criar e formar uma carreira aqui dentro? Como é que eu começo a olhar isso diferente? Então, foi assim que a gente foi fazendo uma coletânea de vários deles que passam por diferentes vieses do que pode ser o preconceito. Então, desde, olha, aquele menino tem um jeito afeminado. Qual que será que é meu espaço para falar sobre algo que talvez seja privado e não público? Por que eu trago isso para o público? Ou, posso pôr a mão no seu cabelo? Ele é diferente do meu? Quais são esses espaços que a gente tem estabelecido de relação com as pessoas? E o quanto eles são, desde racistas, xenofóbicos, muitas vezes eles olham para a questão da LGBTfobia, eles têm vários recortes diferentes que eles vão trazendo para o relacionamento das pessoas e que a gente começou a entender que talvez é algo pequeno a palavra, mas é algo que de fato traz muito peso na relação e pode reconstruir um espaço e reconstruir como a gente estabelece as nossas construções, né? Uhum. Nalva, muitas dessas discriminações, elas têm raízes históricas, né? Quais são os contextos por trás dessas discriminações, né? Vem da sociedade, vem da base familiar, vem dos modismos da época, ou vem do preconceito mesmo? Mona, o preconceito é um mal que vem nos assolando já há um pouco mais de 400 anos. É horrível dizer, mas assim, fazendo um recorte racial, tudo se começa, né, na construção de um imaginário social e da construção de um país com base numa mão de obra não remunerada. Então você pensa que economicamente você tinha um país a desenvolver e aí você considera que um determinado grupo ele pode cumprir aquela etapa, mas você desumaniza. Então a gente considera que o racismo estrutural é o grande vilão dessa história, porque foram mais de 400 anos você usufruindo do trabalho de uma pessoa sem dar dignidade para ela, pressupondo que existe uma hierarquização das raças e que um grupo, em detrimento do outro, poderia você ter tal atitude e que isso seria normalizado. Então, isso vale também para índio, né? Também. Isso vale para índio. Aquela história de programa de índio, né? Isso. E também foram, os povos originários também foram subjugados, exato. Também foram muitos eliminados, né? E aí eu considero, inclusive, que para diversos grupos. Você falou que é judia, se a gente pegar a história dos judeus, também tem uma grande discriminação. Se você olha para o negro, você olha hoje... ontem os indígenas, eles eram, em sua maioria, os donos da terra. E hoje a gente está falando que existe menos de 3% e com muito esforço ainda se mantém as terras, né, em alguns territórios, mas ainda assim é uma luta constante. Então a gente considera hoje que a gente tem esse racismo estrutural que desdobra num racismo institucional, né? Então, consequentemente, quando a gente olha para o mercado de trabalho, a Fê trouxe a questão das palavras que transformam exatamente para coibir esse racismo institucional, que chega também nos indivíduos, né?
que aí a gente pega o racismo individual. Então, a gente tem esses 3 olhares num contexto que traz muita dor e desigualdade, né? Então, a desigualdade faz parte desse cenário, a desumanização das pessoas faz parte deste cenário, por acreditar que os estereótipos deveria ser os pontos fortes, e o que nós estamos dizendo é que esses estereótipos, essas diferenças, são os nossos pontos fortes, né? Então, por que você olhar para a pessoa considerando que é ruim, quando na verdade é o bom? Porque são perspectivas de vidas diferentes, né? Então, são olhares, e você consegue fazer uma narrativa num contexto de que vai ser bom para todo mundo, porque não precisa todo mundo olhar pelo mesmo recorte, né? Pela mesma lente. Hoje se fala muito em empatia, em você trocar com culturas diferentes, em multiculturalismo, né? Agora eu te pergunto, Fernanda, o que fazer quando nós somos vítimas ou mesmo testemunhas de posturas discriminatórias? Tá. Aqui dentro do olhar de educação, o que a gente tem trabalhado muito? A gente tem trabalhado muito com esses grupos. Como é que a gente começa já, muitas vezes, os projetos falando sobre isso? Como é que a gente estabelece um espaço e constrói algo que seja seguro para, diante de um ato de discriminação que possa acontecer dentro de um próprio grupo de sala de aula, a gente pode trazer isso para a discussão do grupo e a gente tem algum tipo de acolhimento e de atendimento para tanto coibir essa ação, como trabalhar junto com aquele grupo e reconfigurar o que a gente está vivendo. Aqui, eu acho que a Nalva trouxe muito bem essa visão do poder. Como é que se dá essa questão da hierarquização? Ah, porque eu sou superior a alguém que, de repente, tem uma outra orientação sexual, diferente da minha. Então, eu tenho alguém que é trans dentro de uma sala de aula. Como é que eu trabalho isso se as pessoas estão, de alguma forma, excluindo essa pessoa da convivência? Como é que eu trago um atendimento dentro daquele grupo que seja tanto do coordenador que está acompanhando, quanto do psicólogo que está acompanhando, para trabalhar junto com o grupo numa roda de conversa, como é que a gente olha a questão de estereótipos, como é que a gente olha a questão do próprio racismo ou de qualquer outro tipo de preconceito. Então, dentro dos grupos de formação, a gente tem trabalhado muito com esse olhar, de trazer para a conversa. O que mais a gente tem visto é que, mais do que eu dizer é certo ou errado agir de determinada maneira, eu acho que a educação tem um poder de transformar quando ela provoca. Quando ela traz você para o jogo e diz assim, o que será que te atravessa, Mona? O que te atravessa, Nalva? O que para você é uma dor? Porque a partir do seu lugar de dor, talvez você consiga reconhecer e olhar de forma empática para o outro. Começando a validar que aquilo também para ele pode trazer incômodo e que eu estou ultrapassando e sendo desrespeitoso. Vou trazer uma questão que a gente viu muito nos grupos que daí estão para além dos jovens, muitas vezes quando a gente discutiu com algumas lideranças. Eu tenho uma questão que é uma dor bem particular para mim, que é uma experiência que eu tive com o câncer alguns anos atrás. E eu nunca tinha me dado conta que muitas vezes durante uma reunião a gente fala, poxa, esse projeto é um câncer para mim, gente, porque ele não avança, ele é difícil, ele é um projeto que não desenrola. Talvez antes da experiência do câncer eu talvez nem me desse conta do quanto isso poderia ser difícil de escutar. E depois da experiência que eu vivi, a primeira vez que eu vi isso num dos comitês que a gente estava fazendo, trocando e trazendo essa reflexão para um grupo de líderes, eu olhei de outra forma. Quando alguém trouxe o exemplo e uma pessoa falou assim, isso para mim é uma dor, porque eu faço um tratamento recorrente há anos. Quando alguém diz isso, talvez ela pudesse ter dito simplesmente que era um projeto difícil, que era um projeto complexo, Sim. bem como o exemplo que você trouxe de, olha, é uma judiação. Então, como é que a gente consegue estabelecer formas diferentes? Desde pequenos atos até, de fato, ter uma postura que mostre para a pessoa que aquilo não cabe nesse ambiente e como a gente reconfigura o combinado que a gente tem ali. Eu acho que, às vezes, é uma questão também de conscientização, né? As pessoas falam sem se dar conta. Sim. É quase que uma coisa cultural que veio, como você está falando ali, de muito tempo, já está um pouco arraigado. E hoje a gente vive uma era que a gente está sempre colocando essas questões todas em questão, em dúvida, né? Não, mas espera lá, como é que é isso? É preconceituoso? Não é isso, né? Então, o certo, nesse momento que você ouve alguma frase, você fala assim, olha, não está muito correto você dizer isso, né? Porque as pessoas soltam, né? As pessoas soltam até sem querer. Aí, qual é a postura certa? A gente pegar e interromper a pessoa na hora? Não, foi isso? Eu considero que não naquele exato momento, porque você também expõe. Acho que todo cuidado no processo de reeducação, você falou a palavra correta, requer educação
mas precisa também de conscientização. A partir do momento que você faz uma autoavaliação, você repensa o seu comportamento. Então, eu falo sempre, para não expor a pessoa no grupo, ao invés de você ganhar uma aliada, você ganha um inimigo, porque a pessoa fica ali chateada também, foi exposta, ela se sente vulnerável. Então, anota. Quando você estiver sozinho com a pessoa, terminou a reunião, você chama e fala, olha, aconteceu isso, é importante você repensar a sua atitude, porque às vezes é isso, a pessoa solta com naturalidade. É importante também pensar em ações, né, com o coletivo, mediante um comportamento desse. Então, você pega o exemplo, pega a reunião semanal, o planejamento, o momento de que a gente costuma dizer de letramento, para trazer a pauta de diversidade para a mesa. Porque a educação a gente traz que ela é formal, informal e não formal. A escola, nós estamos numa campanha para tratar de alguns temas. Em casa, sai muito mais, porque é isso, vem de geração, são crenças antigas e que precisa reaprender. Então, reaprender é importante para conseguir conviver em grupo. Né? Então, esse é um ponto determinante para a gente. Talvez até o ponto do viés inconsciente, né, Nalva? Vale trazer um pouco esse cuidado de... Não é consciente, então acho que tem que tomar muito esse cuidado de... Eu não preciso ir para a linha do punitivo, mas eu tenho que abrir um espaço em que as pessoas entendam que talvez elas podem até criar vínculos que deem possibilidade para trazer isso. Então, como é que eu combino um canal, dou liberdade, inclusive, para ela, para me sinalizar? Olha, Fê, naquela reunião, fica atenta, porque talvez você está usando muito o termo tal e você nem se dá conta. Porque, via de regra, a gente percebe que as pessoas, por essa construção histórica, reproduzem algo já sem pensar. Cada um de nós, né? Isso, e é algo que veio bastante no guia, né, de olhar para os vieses, os seus diferentes recortes, porque é um pedacinho do nosso cérebro que vai armazenando informações que desconstrói boas relações. Então, é fundamental, como trouxe a Fê, que se fale, né, sobre os viés. Eu costumo dizer que eles, em alguns momentos, eles são conscientes, porque a pessoa reproduz algo que ela sabe que não é bom. Então, também é importante a gente sinalizar que ela mude essa narrativa, até porque hoje todas as pessoas estão muito mais atentas ligadas às palavras que não geram empatia, comportamentos que desconstroem. Nalva, eu queria voltar a um assunto que você tocou um pouquinho assim por cima, né? Como é que esse ambiente tóxico pode impactar na vida do profissional que sofre com discriminação no trabalho? O desempenho dele como profissional pode ficar comprometido, né? Com certeza, Mona. Nós costumamos dizer que saúde mental é tudo, e a gente tem ouvido falar bastante sobre saúde mental no ambiente de trabalho, mas assim, o que é que causa as dores? Né? Então, é importante pensar que a discriminação, e aí nós estamos falando de discriminação de deficiente, nós estamos falando da questão de gênero, nós estamos falando do geracional, porque a forma que as pessoas se relacionam e se comportam no dia a dia. Então, às vezes, a pessoa considera que o outro não tem o potencial para desenvolver aquela determinada função, aquele determinado job. E se comporta, né, expressa palavras que colocam aquela pessoa em xeque. O outro, às vezes, assim, ali na rotina, quer soltar uma brincadeira que também desconstrói. Então, esse ambiente acaba ficando pesado, porque a pessoa vai levando para o coração. Nós falamos que o nosso corpo é razão e emoção, mas o imaginário, ele fica muito prejudicial. E aí acontece o quê? Nos afastamentos. Né? Então, você tem um número alto de pessoas hoje afastadas decorrente destes ambientes que são tóxicos. Às vezes pode ser tóxicos, às vezes pode ser um comportamento de um líder, pode ser comportamento de um colega do trabalho, ou mesmo chegando no trabalho, às vezes você tem uma abordagem de uma pessoa que você não conhece e que interfere no seu dia a dia. O fato de, como você disse, né, não acreditar no potencial, sim, de não dar oportunidade, não integrar, é uma desqualificação, né? Porque a pessoa se sente empoderada, se sente, sim, com atributos, esses skills para tocar o trabalho, e de repente ela não vai ouvindo coisas, aquilo vai sedimentando, vai um pouco que envenenando, né? Sim, e às vezes não são só as palavras, viu? Às vezes uma troca de olhar, a maneira, a postura, a manifestação corporal da pessoa que está dialogando com ela. Então, assim, são essas pequenas sutilezas
que vão interferindo no seu dia a dia e automaticamente o desempenho ele vai caindo. Porque aí a pessoa ela não tem o cognitivo tranquilo, ela não está feliz, a gente sabe que a felicidade faz toda a diferença, o bom relacionamento também, para os bons negócios acontecerem, e se não acontece, automaticamente todo mundo é prejudicado. Né? A pessoa se prejudica, o retorno do trabalho, as metas ficam atrasadas, e aí, enfim. É importante a gente estar atentos, né, e atentas, porque essas pequenas coisas vão interferir na produtividade. Então, boas relações, ela é de extrema relevância para que você tenha um ambiente saudável. E nós sabemos, tem até uma pesquisa do McKinsey que vai dizer que as pessoas felizes e integradas, por mais que tenham diversidades de pensamentos, é isso que agrega, né? É isso que faz o diferencial no cotidiano daquela empresa. Então, é fundamental, né, cuidar da saúde mental das pessoas. Né? E só se cuida combatendo as discriminações, os vieses, os estereótipos. Mas ela falou uma coisa muito interessante, né? Às vezes é um olhar, às vezes é um jeito de desprezo, né? É uma postura que ela é mais no gestual mesmo do que nas próprias palavras, né? E aí o que fazer, Fernanda? Aí vai no RH, se você viu isso, você vai lá e conta. Eu entendo que cada vez mais, talvez as empresas e cada organização tem que construir talvez um repertório de qual que é o melhor canal para aquela pessoa procurar e recorrer. Então, vai depender muito de onde veio aquela atitude. Veio de um colega, eu consigo ter apoio num primeiro momento na minha liderança, eu consigo ter apoio no próprio RH, eu tenho um canal específico naquela empresa para denunciar essa atitude e trabalhar justamente com ações que combatam esse tipo de atitude e que reconfigurem como aquela empresa está se comportando. Eu acho que se a gente for pensar na gente, desde a primeira infância, a gente estava trocando até um pouco sobre isso, que ambientes plurais será que a gente viveu? O quanto será que cada vez mais a gente tem olhado para? Vamos quebrar um pouco as bolhas da onde eu estou e ampliar esse olhar? Por quê? Porque muitas vezes pode ser um líder que recebe alguém, a gente já teve histórias muito desafiadoras com relação a como é que eu reconfiguro o líder que está recebendo essa pessoa dentro de uma instituição que passou pelo projeto. Recebeu a pessoa, ela era muito diferente da minha equipe, do que eu convivo no meu dia a dia, e talvez aquela liderança não sabia lidar com essa nova pessoa. E mais do que uma fala, como a Nalva trouxe, talvez a simples atitude de eu não dividir e compartilhar qual que é a meta, qual que é o projeto, aonde você vai agregar, já é uma atitude um tanto discriminatória, porque aquela pessoa está ali, entra, empolgada, ela quer produzir, ela quer agregar, e de repente ela fica ali do lado, esperando, até que um projeto aconteça. E esse projeto muitas vezes não acontece. Então, durante o projeto também, eu acho que o que a gente foi aprendendo é, mais do que quem está sendo incluído, mais do que o olhar da diversidade de quem chega, é quem está lá para receber. Como é que eu preparo melhor as minhas lideranças? E aqui, de novo, eu vou voltar muito para o olhar da educação. Que ações que você tem feito dentro da empresa que dão a possibilidade para esses líderes conversarem mais sobre, entenderem mais quais os desafios que eles têm e tomarem consciência disso. Porque cada um que está aqui tem algum tipo de desafio. Vou trazer um pouco da experiência que eu vivo, e Nalva é uma parceira nessa experiência, que é muito olhar a cada processo seletivo que eu tenho na minha equipe, eu me provoco e penso assim, poxa, consegui trazer uma pessoa que traz diversidade para a equipe que eu tenho? E eu diria que 3 anos atrás eu olhava isso de forma muito pequena, e dizia assim, não, como talvez alguns líderes também vivam, quando você tem alguma saída na sua equipe, Mona, o que você mais quer é recolocar essa pessoa rapidamente, não é? Sim. Porque as demandas continuam acontecendo, não continuam? Sim. E aí você pensa assim, bom, já vou pensar em algumas pessoas, em alguns nomes, e muitas vezes quando a gente pensa em algumas pessoas e nomes, a gente restringe para o nosso espaço, e aí se você volta e faz o exercício da diversidade, você fala assim, mas será que eu vou trazer diversidade essa hora? E aí eu acho que vem, talvez, de novo, uma armadilha que muitas vezes eu vejo todos os líderes falarem que é assim, não, mas eu preciso repor rápido, e eu não consigo encontrar, vou dar um exemplo eu não consigo encontrar uma mulher negra, por exemplo, para trazer para o meu time. Ou não consigo encontrar uma pessoa com deficiência. Não consigo encontrar, enfim, independente da diversidade que eu olhe e queira trazer. Em que lugares que eu estou procurando? Como será que eu posso trazer essa possibilidade de fazer diferente? E como quando eu tenho diversidade dentro da equipe, seja de idade, seja de qualquer uma delas,
como que eu trabalho esse lugar de respeito. Talvez a gente não tenha todas as respostas, mas diante de uma atitude de discriminação ali dentro da equipe, como é que eu me posiciono? Eu acho que o primeiro passo é justamente esse. Eu não posso ser conivente com aquilo que está acontecendo, mas como é que eu me posiciono e reoriento a equipe para a gente reestabelecer um contrato ali de trabalho. Deixa eu só complementar o que a Fê traz. Acho que tem um ponto que é fundamental, pensar na cultura organizacional. Então, assim, cada vez mais, nos trabalhos que eu desenvolvo, a gente tem sugerido para as empresas, né, ações que elas levem para o DNA essa preocupação que a Fê traz. Parte hoje de alguns gestores, de alguns líderes, a preocupação com diversidade, mas precisa estar no DNA da empresa. Quando a gente olha os números, né? Hoje as mulheres são a maioria na sociedade, quando a gente olha o número de negros, nós somos 56%. Assim, como é que a gente lida e olha para os nossos cenários pensando nessa equidade? Né? Então eu preciso, se eu tenho na sociedade 56% de negros, eu preciso estar atento que em alguns ambientes eu preciso também ter essa equidade. E assim sucessivamente. Porque nós evoluímos na discussão sobre inclusão de deficientes, mas a gente precisa ter um ambiente inclusivo. A mesma coisa olhando para a comunidade LGBT, porque o maior desafio hoje não é a inclusão, e sim a permanência. Porque as pessoas não se sentem pertencentes àquele lugar. Então, que as empresas precisam se preparar, porque aí sim a gente vai ter inclusão, diversidade e equidade, construindo um ambiente totalmente seguro. Eu participei do projeto do Somamos, né, de formatura, de mentoria, o Black Plus Talents, né? E a minha mentorada, ela me disse isso, que ela não se sentia pertencente à instituição. E eu falava, poxa, mas você está na TV Globo dos bancos. Não, mas não dá e tal. Então, no processo mesmo de integração, tem uma falha organizacional, como você está falando, de alguns dos membros. Bastou ter um funcionário que já é discriminatório, a coisa já complica, né? E às vezes isso não é tão perceptível, mas a pessoa percebe, vê, né? A pessoa efetivamente sofre, né, Mona? Porque é muito essa questão de como eu me sinto sozinho muitas vezes e não consigo avançar no pertencer, que é o que a Nova falou. Então a gente já conseguiu quebrar um obstáculo que é abrir as portas e entender que as pessoas... A gente tem que promover acesso, porque talvez esse olhar do plural. Eu consigo refletir dentro da empresa o plural que existe na sociedade? Essa é a provocação que a gente tem que trabalhar. Se hoje eu ainda não consigo, como é que eu faço os números que eu tenho dentro da sociedade brasileira, que é tão diversa, acontecerem dentro da minha empresa? E para as pessoas permanecerem, quando a gente pensou, por exemplo, na mentoria, foi muito com esse olhar. Quem são as pessoas que estão recebendo? Porque mais do que quem está chegando, quem está recebendo faz toda a diferença para a minha permanência, faz toda a diferença para eu entender que lá eu posso desenvolver uma carreira, que isso também pode ser um sonho dentro das minhas possibilidades. Eu acho que o projeto traz muito esse olhar de eu posso sonhar com a possibilidade de estar? Ótimo, eu consigo garantir isso do lado de lá. Agora, como que eu posso provocar os líderes para repensarem a maneira de receber e formarem suas equipes? Quando a gente pensa nessa pauta que a McKinsey traz recorrentemente de é mais produtivo ter o plural, é mais produtivo olhar para a diversidade, e mais do que produtivo, eu acho que a gente consegue cada vez mais, eu vou até extrapolar um pouquinho mais. Quando a gente pensa na inteligência artificial cada vez mais presente no nosso dia a dia, quanto mais eu tenho equipes com olhares diferentes, mais eu vou ter times criativos que conseguem provavelmente contribuir com essa inteligência artificial da melhor forma e buscar os melhores resultados. Então, como de verdade a gente consegue se desafiar para nos diferentes lugares as pessoas repensarem o que elas fazem, e como elas criam jeitos diferentes de fato, estabelecer a diversidade dentro do dia a dia. A gente falou no início desse guia, né, as palavras que transformam, e eu queria que vocês falassem um pouco, né, sobre ele, o que tem dentro desse guia, né, que eu estou vendo, na verdade, pela primeira vez, mas ele é digital também, e ficou muito bonito graficamente, mas o que vocês colocaram aqui nesse guia, para quem ele será distribuído, quem pode ter acesso? Você pode dizer, Fernanda? Então, vamos lá. O guia é uma contribuição que vem de uma construção coletiva. Ela reflete esses anos de projeto e diferentes lugares de contribuição.
Ele começa lá com os alunos, hoje com ex-alunos que já se tornaram muitas vezes ou professores ou estão dentro das organizações desenvolvendo a carreira, com os nossos professores que começaram essa provocação e essa forma de reflexão dentro de sala de aula, com os apoiadores, como o Nalva, que está aqui representando um dos apoiadores que está com a gente, e N outros olhares que foram agregando ao projeto. Então, quando a gente fez ele como uma contribuição aberta, Mona. Essa versão que você está mostrando é uma versão física. A gente tem uma versão digital que hoje está no site do Febraban Educação, que é www.febrabaneducação.com.br. Ele é aberto, qualquer um pode clicar, pode baixar o guia e levar como mais um instrumento para o repertório que você estiver construindo dentro da sua empresa para causar o quê? Causar justamente provocação e reflexão. Quando a gente fez o lançamento dele, alguns meses atrás, dentro do Febraban Tech, a gente fez junto com o workshop. E o workshop, ele provocava o quê? Ele provocava justamente trazer um público para dentro de uma sala e, junto com esse público, reescrever algumas frases que eram muito recorrentes e que tinham aparecido desde sala, como em organizações, e foram formando esse repertório que vocês vão ver dentro do guia. Então, esses grupos olhavam para a fala e cada um deles trazia uma contribuição dizendo assim, olha, essa fala eu entendo que não deveria nem mais existir. Ou essa fala poderia ser reescrita de uma forma bastante simples. Essa outra, talvez dessa outra forma. E com isso, mais do que as falas em si, o guia traz uma provocação de como você repensa a comunicação que você está escolhendo para o seu dia a dia. Uhum. Bom, Nalva, um dado da Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do Tribunal Superior do Trabalho revelou que a indenização por dano moral decorrente de atos discriminatórios está entre os 100 temas mais frequentes na Justiça do Trabalho. Olha só. Como identificar esses casos e tomar as medidas necessárias? Mona, os casos hoje, acho que assim, quando você traz os números, o quanto evoluiu, tem um componente interessante que é a mudança do comportamento da nossa sociedade. Então, assim, as pessoas hoje, elas não ficam mais silenciadas. Então, você teve um caso de discriminação, acho que o primeiro movimento, ela compartilha ali com um amigo, que já pensa num canal de denúncia dentro da empresa. Então, assim, tem extrapolado aquela dor ficar silenciada com medo de perder a oportunidade de trabalho. Então, é possível você identificar através desses pequenos gestos. E a nossa legislação, ela evoluiu também bastante nessa direção. Então, se a gente pegar de 88, né, de 1988 para cá, a gente tem uma série de legislações que vem sinalizando o que é falta de ética, o que é discriminação, e as pessoas têm se empoderado, né, e têm levado aí para o jurídico. A cidade de São Paulo tem canais, tem órgãos específicos para acolher, e a partir daí acho que aumenta o resultado das respostas, das indenizações, para coibir esse tipo de constrangimento, né, de discriminação no ambiente de trabalho. Mas então, dentro da empresa, o canal é a ouvidoria, é o RH? Dentro da empresa você tem diversos canais. Você tem a ouvidoria, que é um canal legítimo, Uhum. E normalmente por uma empresa terceirizada, né, até para que você tenha um espaço seguro de denúncia. Você tem o RH, que acolhe muito, e você também tem hoje dentro das empresas os grupos de afinidades. Eles têm cumprido um papel de extrema relevância, porque aqueles grupos, eles acolhem, também fazem uma avaliação da situação, para a partir daí dialogar, né, endereçar internamente para as áreas responsáveis, para que você comece um processo legítimo de revisão do que aconteceu. Então... Mas esses grupos de afinidade seria o quê? Grupos de afinidades que hoje tem as empresas é muito comum quando a gente está discutindo diversidade. Então, você tem um grupo de mulheres, você tem grupos mistos, você tem grupos voltados somente para negros, que são os ambientes, né, esses espaços de estudos, para que as pessoas troquem e reescrevam a história dela. Porque eu costumo dizer que algumas histórias não foram contadas na escola. Então, é neste espaço que as pessoas entendem as narrativas e também se empoderam. Porque a partir do momento que eu estou com a minha identidade fortalecida, eu tenho muito mais condições de reivindicar uma reparação.
Então, essa reivindicação, dessa reparação, ela parte normalmente deste canal ou uma orientação para ir para denúncia, para a ouvidoria, ir procurar um compliance antidiscriminatório. Então, internamente, você tem hoje as empresas evoluindo neste contexto também e que serve para todo o ecossistema. Então, você pensa hoje nos seus stakeholders também, tem alguma situação, prestador de serviço lá na ponta. Então, acho que olhando para a ESG, a gente também tem feito com que esse ecossistema ele ampare todos esses processos de discriminação. Eu lembro de uma entrevista que nós fizemos aqui no ano retrasado com a Karina, que era então presidente do BMG, e ela falou uma coisa muito bacana, que ela tinha o hábito de uma vez por mês fazer umas rodas de conversa, e onde as pessoas colocavam abertamente, e muito inclusivas, com LGBTQIA+, mulheres, e as pessoas se abriam. Olha só, né? Quer dizer, e quando ela também estava presente, a CEO do banco. Sim. Então, você imagina como que é uma iniciativa vinda de uma mulher, né? E hoje ela não é mais presidente do banco, mas é muito interessante que ela teve essa abertura, e a gente está falando de 2 anos atrás, né? Mas não são todas as empresas, né? É uma minoria, né? Acho que tem um crescimento nos últimos 5 anos. Eu acho que pós George Floyd, acho que tem outras situações. O país, eu falo que tirou suas lentes e a escuta está muito mais apurada e ativa. Essa escuta ativa tem favorecido essas trocas, e a partir daí as empresas também têm criado os projetos de engajamento. Você comentou sobre a mentoria te permite se colocar no lugar do outro. Então, essa troca de lugares, ela também tem contribuído para diminuir esse cenário e combater esses números que você comentou. Nalva e Fernanda, a gente está chegando ao final da entrevista. Eu queria fazer uma pergunta para as duas. Falamos das palavras que devem ser extintas do ambiente de trabalho. E agora, quais são as palavras que podem melhorar a nossa rotina de trabalho? Fernanda, depois Nalva. Bom, acho que a grande provocação que a gente deixa aqui depois dessa boa conversa é justamente o olhar de quais são as palavras que cada grupo vai escolher, Mona. Eu acho que muito mais do que uma determinação, o guia traz muito mais esse espaço de construção. Acho que você trouxe uma boa prática da Karina com o olhar de como é que eu promovo, além de ter canais que dão conta, muitas vezes, de quando a gente já teve um ato, como é que eu faço um caminho preventivo e orientativo? Como é que eu promovo rodas de conversas? Como é que eu trago especialistas? Como é que eu trago a liderança, trago os meus grupos de afinidade para falar sobre os temas? Porque talvez, quanto mais a gente falar sobre e criar espaços de fala, a gente vai conseguir construir essas palavras que promovem. Então, talvez quanto mais eu abertamente falar sobre, por exemplo, uma das frases que mais apareceu dentro do workshop, que foi bem significativo para a gente, era: tecnologia não é um lugar para mulher. Nossa. Então, um lugar para mulher é onde ela quiser. Como é que será que eu quebro esse olhar específico que eu trouxe aqui, que está relacionado ao machismo, de olhar uma mulher como não pertencente a poder programar, por exemplo? Talvez uma das maneiras de quebrar é cada vez mais mostrar, primeiro, pessoas de referência, que também é uma coisa que a gente trabalha muito. Então, como é que eu trago uma programadora para trocar aqui junto com a minha equipe e vou promovendo esses diálogos? Como é que eu trago alguém da comunidade LGBTQIA+, para falar sobre essa experiência e trago pessoas que estão dentro da minha própria empresa junto, e a gente vai criando esses canais. Aí eu vou começar a criar, talvez, uma cultura de respeito que traz e promove palavras diferentes. E a gente poderia trazer vários exemplos aqui. Eu diria que das 70 frases que a gente apresentou, tiveram 5 que foram as que foram mais presentes, e os grupos escolheram reescrever algumas e outras muitas vezes riscar. E eu acho que essa cultura que cada empresa precisa cada vez mais fortalecer. O que de fato a gente quer riscar junto, e tem que ser algo criado dentro da cultura e desse coletivo, que daí vai mudando o DNA. Eu acho que talvez a gente está falando aqui de uma transformação que é muito maior que a individual, mas que começando no individual e compartilhando com uma maior, vai trazer esse olhar diferente de promover de fato a inclusão. Nalva? Eu vou parafrasear uma frase que não é minha, que diz: o tom das palavras ferem mais do que punhais. Que acho que é um pouco do que a Fê trouxe, né? De que nós precisamos nos colocar sempre no lugar do outro. Às vezes o tom da palavra, você não se permite entender o que aconteceu no atraso de uma entrega, porque a pessoa se comportou de determinada forma naquele dia. Então, assim,
a gente precisa trazer empatia, precisa trazer respeito, precisa trazer solidariedade. A gente precisa trazer palavras que humanizam os ambientes, né? E a gente viveu por muito tempo uma onda de não, né? De não considerar a peculiaridade do dia a dia de cada cidadão. Então, a gente tem sim os compromissos profissionais, a gente tem que cuidar do negócio, mas a gente precisa, sobretudo, trazer palavras que agreguem amor, que agreguem bons relacionamentos e que agreguem novos aprendizados, porque o dia a dia, ele é cheio de aprendizado. Agora, Nalva, o próprio ambiente de competição no mundo corporativo, ele não favorece nada disso que vocês estão falando. Sim. Não favorece, mas o que eu entendo? A competitividade, ela faz parte do nosso cenário, né, do nosso dia a dia, sobretudo profissional. Eu ser competitivo, eu não preciso ser desumano. Então, eu preciso cuidar dessa minha competitividade que traz resultados, que amplia o negócio, e preciso olhar para o outro, sim, como meu concorrente, com a competência, mas com devido respeito. Né? Eu preciso separar essa seara do que é respeito ao cidadão e ao recorte profissional, as entregas e o compromisso, olhando o tamanho da minha ambição. Eu acho que tem uma questão de limite e tolerância, Mona. Eu entendo que você trouxe que realmente a gente está, como vocês trouxeram, em ambientes competitivos. Mas qual que é o limite dessa competição? Quando ela chega num limite que ela ultrapassa, talvez, e faz com que o ambiente fique tão tóxico que as pessoas nem ficam mais lá. Eu acho que tem índices que até mostram isso dentro das empresas. De repente, eu começo a ter uma troca enorme de pessoas em determinado espaço, em determinada área, porque eu fui tão acirrado e eu passei esse limite de respeito de tal forma que as pessoas não continuam mais dentro daquele espaço. Eu acho que o mercado cada vez mais tende a buscar um equilíbrio. E um equilíbrio que mostre que, no mínimo, eu tenho que ter como se fosse um limite mínimo que mostre esse espaço de respeito, esse espaço de humanidade, que ainda assim convive com essa balança desafiadora do contexto da competitividade, né? Uhum. Tá certo, gente. Bom, uma conversa muito bacana, muito produtiva. Eu espero que ela seja inspiradora e que ela conscientize muita gente que está aí nos ouvindo, né? Porque às vezes, como eu falei, toca em pontos que as pessoas não pensaram. Sim. Então, muito Baixa legal. o guia, pode compartilhar, e esse é o objetivo dessa contribuição, que as pessoas compartilhem. Essa é a primeira de uma coleção, então vou deixar um pequeno spoiler aqui. Quando a gente realizou o workshop, a gente trouxe ele com uma visão bastante geral, e a partir daí os grupos que tiveram ali com a gente trouxeram o machismo como um primeiro tema que eles queriam que a gente aprofundasse mais. Então a gente está trabalhando aqui no bastidor, numa segunda publicação que vai falar sobre machismo. Na sequência vai vir racismo. E daqui até o próximo evento que a gente tem lá no ano que vem do Feberbantec, nosso objetivo é ter uma coleção de algumas palavras que transformam, que contribuam para cada um repensar e rever como você tem feito suas escolhas no dia a dia. Muito legal. Então, bacana. Bom, nós acabamos de ouvir a Fernanda Aroni, gerente de certificações e soluções educacionais na Febraban, e a Nalva Moura, gerente de relações institucionais na Associação Pacto de Promoção de Equidade Racial. Elas são responsáveis pelo guia Palavras que Transformam, da Febraban, que vem contribuir para um ambiente de trabalho mais saudável. Eu quero agradecer mais uma vez as nossas convidadas pelos insights e dicas, muito obrigada. E eu me despeço ressaltando que um ambiente de trabalho só é saudável se for inclusivo para todos. Acompanhe os nossos podcasts Febraban News nos canais de sua preferência. Eles são garantia de bom conteúdo e informação atualizada. Espero vocês e até a próxima.